Buenas, quem vos fala é Adriano Fonseca. A ideia aqui é, hoje a gente está criando um cluster na AWS utilizando Docker e Docker Machine. Então, uh, começar pelo princípio, estou utilizando a versão 1.13 do Docker, a versão 0.9 do Docker Machine. Esse é o software que a gente vai estar utilizando. Aqui no lado tem um script de provisionamento, que a gente vai voltar aqui depois, mas primeiro a gente vai para a AWS, vai logar na console e vai fazer as configurações devidas. Bom, uma vez logado na console, a gente ainda não configurou nada aqui, então quando tu cria conta na Amazon, a tua console vai estar exatamente dessa forma. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma VPC. A gente poderia estar utilizando o Wizard, né, e dizer que a gente quer uma rede pública com subnet, e isso seria criado automaticamente. Eu vou fazer na unha aqui, até para a gente entender um pouquinho como é que funciona a console. E uma VPC, na verdade, ela é uma rede privada, né? E a gente nada mais está fazendo do que definir uma grande fatia de IPs. Então, a gente vem aqui em criar a VPC, a gente dá um nome para ela. Vocês podem ver aqui em cima ó, que eu tenho selecionado a zona de São Paulo. Então, eu vou chamar esse cluster de cluster São Paulo e vou escolher um bloco. Aqui, vocês sintam-se livres para escolher o bloco que vocês quiserem, tá? Eu vou estar utilizando 10.112.0.0 barra 16, uma classe B, ou seja, esses dois primeiros octetos de bits vão estar identificando a minha rede, e aqui eu tenho as combinações de hosts. Aí aqui uma revisãozinha rápida, né? Uma classe B, ela tem dois octetos para hosts, então a gente vai ter aí 65.536 endereços. Agora, no próximo passo, quando a gente estiver criando a subrede, a gente vai criar uma classe C. Na classe C, os três primeiros octetos, ou seja, até esse ponto aqui, ó, a gente estaria utilizando para identificar a rede. E o último octeto, os últimos 8 bits, seriam as combinações que a gente teria para host. 2 na 8, 256. A gente perde o primeiro endereço, que é o 0, como identificador da rede, e o 255, que é o último, como broadcast. Então, nos sobram 244 computadores que a gente poderia ter nessa rede, ou máquinas virtuais, ou o que fosse. Uma coisa que é importante ressaltar é que geralmente os cinco primeiros IPs são utilizados pela Amazon, os quatro primeiros, né? Então, eu na prática eu utilizo a partir dos cinco, né? É uma coisa que eu tenho como guideline na hora de estar utilizando esses IPs. Mas enfim, chega de conversa. A gente está aqui com o nosso cluster de São Paulo. A gente informou que a gente quer utilizar o bloco 10.112.0.0/16. Isso é praticamente tudo que a gente tem que estar informando nessa tela. A gente dá o comando aqui, a nossa VPC vai ser criada. E também vai ser criado uma subnet para ela. A gente pode perceber aqui, o cluster de São Paulo criado. Aqui está o ID da VPC, que começa com D21 e termina com B6. Se a gente for aqui em subnets, a gente vai ver que uma subnet foi criada. Eu falei bobagem. O que é criado é o security group para essa VPC. A gente tem aqui ó, um security group que foi criado para a VPC do cluster de São Paulo. A subnet, a gente que vai criar, até porque a gente pode definir várias subredes dentro dessa VPC. Ok? Bom, errar faz parte, mas está corrigido e vamos seguir o baile. Então agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma subrede. A gente poderia estar criando essa subrede da maneira que a gente melhor entendesse, mas eu vou criar uma classe C. Então eu vou chamar isso aqui de cluster swarm. Vou selecionar aqui a VPC em questão. Vocês podem ver que não é a VPC que a gente criou que está selecionada, até porque o bloco de IP aqui é diferente. Então eu vou selecionar que a gente criou, que é o cluster de São Paulo. Daí a gente pega realmente o bloco 10.112.16. E uma coisa que vocês podem perceber aqui também, ó, é que se a gente informar um IP que esteja fora desse bloco, por exemplo, como eu estou fazendo agora aqui, a gente já tem um erro, que ele está fora do bloco. Então a gente tem que respeitar o bloco que a gente definiu. Então vamos estar utilizando 10.112 e eu vou escolher a rede 16, 10.112.16, 0 barra 16.24. 24 é um classe C. Então, ok, agora a gente não tem mais erro aqui de bloco. E aqui a gente está dizendo que esses três primeiros octetos identificam a nossa rede
e o último octeto identifica os hosts dessa rede. Então aqui a gente pode ter 256 combinações, como eu disse antes, o primeiro endereço identifica a rede, que é o 10.112.16.0, e o 255 o endereço de broadcast dessa subrede. E, como eu disse antes, eu geralmente utilizo a partir do quinto IP. Então qualquer coisa que eu fosse estar especificando, eu começaria pelo quinto IP. Mas ok, dando o comando, a rede está criada. Uh, Agora uma coisa, antes da gente pegar e voltar para o script que vai provisionar os hosts virtuais aqui nessa subrede para a gente, eu queria mostrar para vocês aqui no Security Group que a gente realmente tem só os Security Groups default, né, das duas subredes que já vieram criadas por padrão, quando a gente recebeu a nossa conta da Amazon. E aqui a gente tem uma terceira subrede, que é a que a gente criou, e ela também tem o Security Group. E vocês podem vir aqui, por exemplo, e ver quais são as regras. O que é um Security Group? Na prática, são as configurações de firewall que a gente está definindo para essa rede, né? Então aqui a gente tem que a gente permite todo o tráfego de todos os protocolos em todas as portas, desde que a fonte seja a rede 094, que é ela própria. Ou seja, por enquanto a gente não permite acesso nenhum externo que venha de fora dessa rede. Então, beleza, eu estou mostrando aqui para vocês que só existem esses três security groups porque no momento que a gente rodar o nosso script de provisionamento, o Docker Machine vai estar criando um security group aqui para a gente, que no momento futuro a gente vai vir e vai editar essas regras de entrada para liberar as portas que a gente precisa que estejam abertas para o funcionamento do Docker em modo Swarm e também liberar as portas que porventura a gente vai utilizar nos serviços que esse cluster vai estar hospedando. Aqui eu vou estar deployando uma aplicação de exemplo, que é uma aplicaçãozinha Go, um joguinho bem simples, e ele roda na porta 8080. Então a gente vai estar liberando essa porta 8080. Mas, Adriano, uh, que portas que a gente vai ter que liberar? Bom, isso a gente pode descobrir na documentação do Docker e a gente vai fazer isso agora na sequência. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem um script bem simples de provisionamento, eu vou dar uma passada aqui nele com vocês. Então, eu poderia estar exportando essas duas primeiras variáveis como variáveis de ambiente, porque essas são as credenciais de acesso, e daí não estaria aqui no script, tá? Ele simplesmente conseguiria acessar essas variáveis, desde que eu exportasse com esse nome. Agora, já de antemão, eu adianto que quem tiver má intenção e tentar utilizar essa credencial de acesso em um momento posterior ao lançamento desse vídeo, ela não vai estar mais válida, eu já vou ter excluído essas credenciais e criado uma nova, então nem perca o seu tempo, porque eu realmente vou tomar esse cuidado de excluir essas credenciais de acesso. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer nesse script? Como a Amazon ela tem diversos data centers e a gente pode ver isso por aqui, eu poderia estar utilizando, por exemplo, a zona West-Oeste, ou no Canadá, ou na Ásia, enfim, eles têm data centers distribuídos pelo mundo inteiro. Eu acabei optando pelo data center de São Paulo, que é o que a gente tem aqui no Brasil, mais próximo de onde eu estou e de onde estariam meus clientes se essa fosse uma aplicação comercial. E como é que eu digo pro Docker Machine em que subnet, em que região, em que data center ele tem que provisionar essas máquinas? Isso é feito através de variáveis que a gente vai estar passando para o nosso driver da Amazon. Essas variáveis vocês podem estar encontrando no site aqui da documentação do Docker, bem tranquilo. Então aqui ó, a gente tem o comando de como criar a nossa máquina, né, e as variáveis que a gente tem que estar passando. Inclusive a gente poderia estar passando outras variáveis além das que a gente vai estar utilizando. A gente vai estar passando a region, vai estar passando a zona, vai estar passando a subnet, mas existem outras. Então, se porventura vocês precisarem informar alguma coisa que a gente não contemplou aqui nesse tutorial, vocês podem tranquilamente vir aqui e estar localizando sem maiores problemas, ok? Então, o que a gente precisa, tá? O básico que a gente precisa para estar criando tá provisionando essas máquinas na Amazon são o ID da VPC. A gente pode obter isso aqui na console. Eu faremos. Então a gente vem aqui nas nossas VPCs, né? A VPC que a gente criou, ela tem esse ID e a gente já vai aproveitar e vai copiar. Ok. Voltar aqui para a telinha. Copiado.
A region, a gente já tem, eu já tinha informado aqui para o Data Center de São Paulo, então é aquela ali mesmo. E a gente pode localizar ela aqui também nas configurações. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente para vocês. Aqui, por exemplo, se a gente vem na subnet que a gente criou, a gente está com ela selecionada. Então aqui, por exemplo, a gente já tem a zona. Se a East. Ah, então isso aqui é a region, a primeira parte, e o A é a zona. Então vamos lá, ajustar. Se a East 1, é exatamente o que eu tenho aqui, correto? Correto. Só que aqui, ó, eu vou informar a zona A, que é a que a gente tem no nosso cluster. O ID da subnet que a gente criou essa subnet aqui chamada Cluster Swarm, o ID dela é esse aqui, termina com 16.6. Ok. Aqui basicamente eu só verifico se as credenciais estão informadas, porque às vezes eu não boto essa credencial aqui dentro do arquivo, simplesmente exporto ela, então eu troco o terminal e daqui a pouco ela não está exportada, então ele já me dá um erro aqui dizendo que as credenciais não foram formadas e eu já me dou conta, vou lá e conserto a situação. Então, fora isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui o Docker Machine Create, que é o comando que vai estar provisionando a máquina, estou passando o driver, então estou usando o Amazon EC2, estou passando aqui a region, que é a variável que eu acabei de informar aqui em cima, a zona, as minhas credenciais de acesso e o ID da minha subnet, o nome do meu host. Então vou estar provisionando dois hosts, um que eu chamei de SW Manager e o outro que eu chamei de SW Worker. Na prática, isso aqui não está definindo que ele vai ser um Manager ou Worker, isso vai depender de comandos do Docker Swarm que a gente vai estar rodando. Então, pessoal, se eu não errei nada, acredito que é isso aqui que a gente precise. Então, salvei, vou aqui para outro terminal e vou rodar esse script. Esse script que a gente estava editando é o. Vamos. Script que a gente estava editando é o create AWS do short. Ok, vou rodar. Se tudo der certo, a gente vai provisionar. Ó, já tivemos um problema. Uh, Fim do arquivo inesperado. Então tem algum erro nesse arquivo aqui, a gente vai ter que ver o que se passou.